Saudações, eu sou Daniel de Oliveira, professor, e nós vamos abrir agora a 4ª temporada do Diálogos da EJA. Se você não conhece ainda o Diálogos da EJA, pode acessar o canal da Multirio no YouTube e os outros episódios das temporadas anteriores você pode encontrar por lá. Em 2025, a Gerência de Educação de Jovens e Adultos, a GEJA, mobilizou um tema gerador da política pedagógica da EJA Rio, chamado Lendo Me Transformo. A intenção com esse tema foi intensificar o trabalho com a literatura na EJA e o desenvolvimento de habilidades de leitura, a formação de leitores e, principalmente, assegurar o acesso ao livro literário e à leitura. Com isso, também promovemos o ingresso mais intenso nas salas de leitura das unidades escolares. Em um país com mais de 9 milhões de pessoas analfabetizadas, não alfabetizadas, sendo cerca de 120 mil somente no município do Rio de Janeiro, foi de fundamental importância essa iniciativa para colaborar na superação de algumas dessas desigualdades sociais, como esses acessos ao livro. Para agir nessas dimensões e produzir os efeitos desejados, a GEJA lançou no início do ano letivo um documento chamado Orientações Pedagógicas da EJA Rio, número 7, que tratou desse tema, o Lendo Me Transformo, fazendo uma orientação para todas as escolas sobre esse processo de trabalho dentro do ano de 2025. Sem esquecer dos tipos, gêneros textuais e tudo isso, o pensamento maior foi introduzir e ampliar o contato com as autoras e autores indígenas, afro-brasileiros, africanos e latino-americanos, assegurando também a diversidade, a representatividade e a valorização de diferentes culturas, em especial aquelas que foram marginalizadas e invisibilizadas nesse processo durante muito tempo. Para conversar conosco sobre literatura na EJA, eu recebo nossas convidadas Mayara Matos, professora da rede, formadora da EJA dentro da GEJA. Ela é formada em letras, especialista em literatura portuguesa e africana de língua portuguesa pela UFRJ, tem mestrado e doutorado também em literatura portuguesa pela UERJ. Convido Pamela Souza, também professora da rede, formada em História da Arte pela UERJ, tem mestrado e doutorado em Educação pela UERJ e é integrante da GERER. E Joana Oscar, professora também da rede, gerente de educação para as relações étnico-raciais na SMR Rio, é doutora e mestre em educação pela UFRJ, formada em língua portuguesa também pela UFRJ e especialista em relações étnico-raciais pelo Cefet. É um prazer imenso estar com vocês aqui hoje e receber vocês. Prazer aqui é nosso, com certeza. Para aquecer a nossa conversa, vou começar então falando aqui com a Mayara. Trabalhar com literatura na EJA é importante? Eu já trago uma pergunta assim já de cara, que pode parecer meio óbvia, mas acho que às vezes até óbvio a gente precisa conversar sobre ele. E aí, é importante literatura na EJA? Primeiro agradecer esse espaço de coletivo, de construção, de reflexão. E eu respondo justamente com esse ponto, Daniel. Falar da literatura na EJA, trabalhar a literatura na EJA, é importante porque na EJA nós falamos de sujeitos que advém de um fluxo que nós não esperávamos, né? E assim como não esperávamos, precisamos esperar que a literatura também alcance esses sujeitos. Os gêneros, eles precisam, textuais, ser trabalhados em suas diversidades, mas a gente precisa experimentar esse avançar, né, nessa escolarização. E isso precisa nascer desse ponto que há entre os sujeitos que nascem na EJA e que são da EJA, que são sujeitos do nosso cotidiano. Então parece estranho, né, pensar em literatura na EJA se eu não penso que ali eu tenho um sujeito que pode experimentar literatura, né? E que talvez experimente e que nós não tenhamos conhecimento ou acesso a essa experimentação. Então a literatura, ela... Se eu penso que ela não é para ser, né, trabalhada na EJA, eu estou pautada em uma visão bastante preconceituosa. E por que não na EJA? Não é? Por que só na academia? Por que só nos espaços
colonizados, né? Espaços de colonização que não respondem ao público da EJA, né? Que é o público majoritariamente carioca, né? Então, a literatura na EJA precisa ser trabalhada, certamente. A gente já percebeu que literatura também na EJA é fundamental por uma série de razões que você foi destacando aí. E, Joana, a gente ouve falar muito de construir uma cultura leitora. A gente ouve falar isso muito no mundo, assim, nas redes de ensino, aquela coisa toda, né? Mas quando a gente pensa isso, que tipo de cultura você acha que a gente precisa construir? Porque acho que a gente tem que tocar isso meio que no plural de culturas, leituras, não é uma coisa única, né? Então, assim, que tipo de cultura a gente precisa construir com aquilo que a gente talvez nem tenha pensado ainda ou não tenha ainda intensificado muito? E que pistas, né? Que fundamentos, que princípios pode ajudar a gente a pensar para essa construção? Eu vou fazer um gancho aqui com a Mayara, À vontade. né? Que a literatura, na verdade, ela precisa estar em todo o processo de aprendizagem, desde lá da educação infantil. Porque a gente ainda precisa avançar no que a gente concebe como práticas leitoras dentro da escola. Se a gente automatiza, né, e reduz a aquisição dos códigos, né, para a leitura e escrita tão somente, a gente esvazia a literatura de sentido e pedagogiza. Então, até inclusive os livros que são escolhidos para trabalhar em diferentes etapas, também os livros escolhidos na EJA, eles estão a serviço de quê? Dessa construção de práticas leitoras reais que emancipam, dessa literatura que amplia visões de mundo e abarca culturas, no plural, como você disse, ou elas estão somente servindo como um pré-texto para uma sequência didática que vem em seguida, para uma temática, para, né, enfim, para um deleite de planejamento, porque inclusive a gente fala isso, a literatura, momento deleite. Mas se depois do momento deleite não tem um espaço para fruição e para se pensar sobre, para se viver e sentir, compreender, já perdeu toda a graça, né? Então, esse é um primeiro ponto, né? A gente virar essa chave, isso aqui é muito difícil. Nós, professores, me coloco aqui dentro do grupo no plural, somos muito controladores. Né? E a gente, obviamente, também quer fazer links com o currículo e com os calendários, de modo geral, sociais. Vou colocar dessa maneira, porque a gente, no Rio, a gente não trabalha mais esse negócio de data comemorativa. Que bom. Por outro lado, a gente não tem como não citar aqui a Chimamanda, né? Quando ela, no livro dela, traz o perigo de uma história única. E a escola, nossa escola pública, ela esteve a serviço durante muito tempo da construção de uma história única. De uma escola que tinha apenas como referencial uma cultura europeia, com princípio eurocêntrico, que negava outras identidades, que negava, que compartimentava saberes. Então, o que você trouxe da questão dos gêneros, né? Os gêneros textuais, eles estão a todo momento na vida das pessoas, não só dentro do espaço escolarizado, e a gente precisa saber compreendê-los, compreender esses significados. E então acho que o que a gente tem de pistas hoje é, primeiro, se interrogar se o que a gente tem dentro das salas de leitura ou das salas de aula ou dos nossos próprios acervos como profissionais reforça uma história única. E a gente, compreendendo que reforça, precisamos ampliar repertório. E o repertório precisa ser aquela coisa um pouco nenhum a menos. E eu acho que a gente, até fazer uma virada de chave, de fato, a gente tem que ter os lembretes. Sabe? Aquela coisa do post-it vou propor isso aqui, mas que grupo étnico-racial está de fora dessa discussão que não está dialogando com a realidade dos meus estudantes? Que gêneros estão sendo discutidos aqui, que estão numa condição de privilégio ou de subalternidade? Que territórios,
que, né, níveis socioeconômicos e acessos, e acaba culminando, acho que também com um rompimento dessa ideia de cultura. O que é cultura? Né? Cultura é só isso que a gente enaltece e precisa, entre aspas, adquirir para ser reconhecido nesse grupo de modo homogêneo? Ou já somos capazes de ver essas diversidades como potências e permitir que elas coexistam? Né? Então, eu acho que é um pouco esse o exercício, né? Do modo como eu falei, parece um pouco complexo, não sei, mas no dia a dia é isso mesmo, intencionalmente eu vou me propor a abordar uma coisa diferente, uma coisa que eu não tenha aprendido, uma coisa que eu... Porque a gente... Vou concluir, porque eu sei que eu falo para caramba. Uma coisa, antes da gente até começar aqui nos nossos bastidores, né? A gente dizia sobre aqueles autores que são... Todos os anos a gente vai chegar nas escolas, todos os anos a gente vai ver o trabalho com aqueles autores, né? Então, pera, será que é assim que a gente vai ampliar repertório? Então, acho que é um pouco por aí. Isso é verdade. E... eu acho que tem umas coisas que a gente foi conversando que foram dando gancho para outras aqui, né? Eu queria comentar uma coisa já inicialmente, inicialmente a partir de você, que é o professor da EJA, de alguma forma, ele de forma privilegiada, ele não está sozinho no planejamento. Então, eu acho que é bem interessante, né? A gente tem sempre um momento de centro de estudos, né? Aquelas 4 horas ali, que se reúnem todos coletivamente, e precisa ser coletivo mesmo, né? E de puxar o livro ali, né? E falar, olha, eu planejei trabalhar com esse livro aqui, o que vocês acham, né? E os pares ali também ajudarem a pensar aquilo ali. Olha, acho que sim, acho que aí se você coloca esse livro tem uma situação a colar. E aí, acho que isso é uma produção coletiva para ajudar a pensar, né? E para fora da escola, a gente tem os formadores de EJA que estão sempre em contato com as escolas, estão nas formações, estão com os POs, né? Num acompanhamento muito mais próximo. Tem a Gerer, que está aqui, né? Também um e-mail, uma ligação, consegue se dialogar, vocês estão sempre nas escolas também, então é fácil encontrar e tudo isso para o trabalho crescer, né? Agora, tem uma coisa que são aquelas perguntas que emanam da conversa, né? Que é o que você falou, para não virar pretexto, né? E aí, o que vocês pensam um pouco sobre isso? Aí vocês podem falar, porque eu acho que às vezes a gente transforma a vida em algo acadêmico para estar dentro da cabeça da escola. Aí vocês pensam se é por aí e digam se eu estou enganado também, né? E nessa transposição que a gente didatiza essas coisas, né? Acaba às vezes até artificializando um pouco essa situação, né? Então assim, com a literatura vocês percebem isso também? Ou seja, a escola poderia também pegar a literatura e usar a literatura na intenção da própria literatura sem ter necessariamente que depois eu tenho que fazer alguma coisa com isso, mas vamos fazer isso daqui, né? Bom, assim, na verdade, a literatura como pretexto é o fazer do que não é experimentar a literatura, né? Porque o texto literário, ele, a partir da nossa experimentação com a linguagem, e do discurso que ali é produzido, a gente também estabelece limites do que é permitido com uma determinada leitura, com uma determinada obra, e daquilo que extrapola aquela obra e que tem muito mais a ver com o sujeito que fez essa arrumação, no caso, o professor, né, do que exatamente com aquilo que está sendo proposto na obra. Então, eu acho que o caminho é experimentar diferentes discursos para que eu possa ter um arsenal de diálogo com o aluno. E esse aluno, ele vai trazer para mim notícias sobre o fazer de leitura que ele possui, né? E é claro, no nosso fazer do dia a dia, da sala de aula, no nosso manejo ali com as nossas técnicas de leitura, não é? Com aquilo que nós conhecemos e precisamos de fato escolarizar, porque também é o nosso papel, né? E eu acho que de servir ao outro, né? Na linguagem matemática, na linguagem da literatura, né? Eu não estou usando como pretexto, não estou permitindo que não ouvir o aluno, então é preciso que essa audição seja, né, grande, e mais do que isso, fazer com que a gente chegue a essa literatura acadêmica, né,
a partir do que ele traz como experimentação da leitura. Então, algumas frases do meu fazer de experimentação com a linguagem na sala de aula me marcavam muito, como, por exemplo, meu aluno não lê. Não é? Bom, e aí eu me pergunto, seu aluno não lê ou talvez nós não tenhamos conseguido acesso ao que ele lê, né? Boa pergunta, porque Mayara. essa é uma boa pergunta, porque se ele gosta de um determinado fazer de experimentação num TikTok ou no Reels, né, nas nossas ferramentas atuais, eu tenho como chegar a uma literatura acadêmica, né? E a gente tem tantas informações a respeito de métrica, versificação, que são experimentadas no TREP, né? Que são experimentadas e eu, de um saber que não é esse, que não é desse conhecimento, eu não vou ter acesso. Mas eu preciso sair, me destituir do meu saber acadêmico, né? E acreditar nisso e me deixar entrecruzar. Né? E é claro que, como Joana comentou, a gente está experimentando diálogos, a gente está experimentando lugares. Então, eu posso auxiliar com a minha leitura, né? Mas eu também preciso ter um ouvido grande para saber como é que a leitura dele chega até esse universo, passeando, né, por esses espaços de discurso. Mas para isso é preciso a gente sair desse nosso lugar de saber, né, com S maiúsculo, e descobrir um outro saber, né? Que eu acho que é muito mais gostoso para uma sala de aula, né? E é legal que acho que uma das pistas boas aí acho que é ouvir, né? Ouvir para não desperdiçar a experiência, né? E aí, Pamela? Não, eu acho que isso que a Mayara está falando também conversa com o que a Jojo falou sobre como a gente abre espaço para múltiplas culturas, né? Porque eu acho que quando a criança é muito pequena, a gente até coloca ela num lugar de que ela está ali aprendendo, né? Mas quando você recebe uma pessoa no público, o público da EJA, por exemplo, que é um adulto, uma pessoa que já tem uma trajetória de vida ali, né? Então, acho que com essa escuta, como se abre espaço para que outras culturas estejam ali? Porque antes era isso, a gente ia à escola para aprender a cultura. Essa é a visão que se tinha em relação às pessoas indígenas, né? Vocês vão lá para receber a cultura e não E pessoas negras também, nós vamos lá para entender, para nos transformar, né? Nós não temos cultura. E acho que quando a gente abre esse espaço, esse lugar, né, abre o corpo inteiro para ouvir o que essas pessoas estão trazendo, você abre espaço para essas múltiplas culturas e para múltiplas narrativas também, né? Para diferentes obras que podem ali, que essas pessoas têm a oferecer, porque elas têm um repertório, elas já têm esse repertório. A criança também já tem, mas é isso, é muito mais fácil colocar a criança ali naquele lugar, né, de que vai receber e vai se transformar em alguma coisa. Com o adulto são outras trajetórias mesmo. O que essa pessoa traz de bagagem, né? O que ela traz no corpo, na memória, nas histórias que ela já carrega. Então, acho que como se abrir mesmo, se abrir para ouvir, para essas presenças, né? Para entender ali, acolher o que chega. Porque a gente chega muito na escola né, com essa ideia muito da formação também, né? Nós chegamos, a gente tem que chegar pronto, né? E, na verdade, a gente vai aprendendo com os estudantes. A cada ano, a cada encontro, a cada aula, é um lugar de aprender. E todo mundo aprende, não é só o estudante, né? Isso é verdade. E é importante porque eles trazem muita coisa, e muita coisa da base oral, mas também muita coisa que vem de experiências literárias, escritas mesmo, né? E com saberes bastante complexos, né? E isso é importantíssimo. Eu vou aproveitar que você está com a palavra. Literatura indígena. Você já percebe que ela tem um lugar hoje na escola? Que lugar é esse? Eu acho que a gente tem um percurso grande ainda, mas estamos caminhando. Acho que esse é um tempo importante, a gente consegue falar sobre a literatura indígena. Acho que durante muito tempo não se falou sobre isso, né? A gente hoje consegue questionar os acervos, pedir para que as pessoas olhem para os seus acervos. A gente ainda tem um olhar para a literatura indígena que ainda é muito folclorizante, dessa produção literária como um folclore. Isso não é culpa das pessoas, é um projeto. A gente vive esse projeto de
de país, né, que apagou as pessoas indígenas. Esse processo é uma luta mesmo dos movimentos e nossa, enquanto educadores. A gente ainda tem esse olhar ali para as produções como algo muito, muito afastado de uma realidade que a gente não compreende, e acho que tem a ver com essa questão cultural também. As pessoas não olham para para as histórias, para as cosmopercepções indígenas com o olhar de que ali é uma cultura diferente e o quanto uma cultura é complexa. Quando a gente vai ler uma literatura europeia, por exemplo, é uma história francesa, e aí você tem ali elementos que a gente não compreende, mesmo com a tradução, porque está falando de uma outra cultura, isso é muito bem aceito, e aí você vai lá pesquisar, mas por que o autor está dizendo isso? Por que está dizendo aquilo? A literatura indígena, as pessoas fazem uma leitura como se fosse um folclore mesmo, uma coisa que a gente lê e não compreende muitas coisas, porque ali tem elementos daquela cultura que é diferente de todas as culturas indígenas, né? Entre todas as culturas indígenas, a gente está falando de 305 povos. Então, cada povo vai trazer ali nesse processo elementos da sua cultura que são incompreensíveis, que a gente vai ter que ali aprofundar, né? Então, eu acho que a gente está nesse processo aí mesmo, e é um processo coletivo, não é um processo que é só pegar um livro e levar para os estudantes. Nós estamos nos formando para olhar para essa literatura com respeito mesmo, com o respeito que ela merece, com as produções ali das pessoas indígenas, de como é complexo, né, o que está se dizendo e, enfim, eu acho que a gente tem um caminho aí. E acho que um dos caminhos também é olhar para o que se tem nos acervos das escolas, né? Acho que isso é uma questão importante, porque muitas vezes é uma estantezinha ali, você conta uma caixinha com acervo de literatura indígena. E se a gente tem 305 povos, se a gente tivesse um livro sobre cada povo, já seriam mais de 300 livros. Então, como se olha para esse acervo também como um lugar de formação dos professores. E para nós é essa transformação do nosso olhar para essa literatura, para essas produções, né? Porque a gente está falando da escrita alfabética, mas quando a gente pensa a questão indígena, você tem os grafismos que são escritas, a gente tem a própria arte, o que se diz a partir disso, né? Eu acho que a gente, enquanto pessoa indígena, nós aprendemos que esse lugar da escrita alfabética não pode ser... A gente precisa estar ali participando e produzindo também nesse lugar, mas tem outras formas de escrita que são produzidas por povos indígenas. Então, acho que essa é a principal questão. Como nós, enquanto educadores, estamos ali olhando, lendo, aprendendo. Eu acho que esse é o processo, nós estamos aprendendo. E, de novo, assim, parece que a gente precisa chegar com todas as respostas na sala de aula, com tudo pronto. E não é assim, nós estamos nos formando a cada dia. Então, acho que a gente está nesse processo, eu fico animada. Fico animada quando eu vejo que a gente lançou a lista da GERER e, sei lá, um mês depois, a gente já tinha um monte de outros títulos que já tinham sido lançados de literatura indígena. A gente tem aí mesmo muita coisa aparecendo, né? Mas eu acho que é isso, a gente precisa se abrir para aprender com essas... Mais aberta ao novo também, né? Sim, e assumir que a gente não sabe tudo, né? Isso é tão bom, não saber tudo, a gente não está aberta a aprender com o outro, né? A entender ali a partir da história da outra pessoa, e acho que é o que a gente está comentando aqui, né? Como a gente se abre mesmo pro... É verdade, e tem um ponto aí... Eu acho que concordamos aqui com o que o Paulo Freire fala, né? Eu sempre trago alguma coisa aí para mobilizar o pensamento do Paulo Freire mais para a prática, que ele fala que educar é um ato político, né? E aí você tocou nesse ponto, né? A gente tem realmente, na história do Brasil, a gente tem um projeto que foi construído, né? É um projeto, portanto, político de apagamento. Né, de alguns povos, identidades, né? E tanto entram os povos africanos que vieram trazidos para cá, né, forçosamente, quanto os povos originários que aqui já estavam. E aí há esse apagamento. Eu acho que o professor ele precisa já nesse momento que a gente está,
já pelo menos nesses últimos 5 anos, eu acho que a gente está nessa tensão há muito tempo, mas pelo menos nos últimos 5 anos aí, que tem o nascimento da Gerer, né? São 5 anos, né, Joana? Então, pelo menos com isso, começar a entender o que a gente quer dizer com esse projeto, educar é um projeto político, né? É um ato político, né? Porque se a gente ficar na mesmice, né, de continuar com aquelas mesmas literaturas de origem europeia, né, as mesmas literaturas brancas, as mesmas literaturas, né, com um certo ponto de vista da cultura, né, a gente está, de alguma forma, endossando esse projeto político. Que a gente está falando assim, olha, eu vou privilegiar livro tal, não olho nenhum dos outros, então eu continuo dentro do projeto político de apagamento, né? Eu reproduzo esse apagamento. Pois é, algumas pessoas falam assim, mas tá querendo dizer o que com isso, né? Que tá se reproduzindo racismo? Sim, está se reproduzindo de alguma forma, porque você continua apagando, né? E o trabalho da escola poderia muito mais, a gente fala isso assim, porque poderia muito mais olhar para os outros lados, né? E falar, poxa, olha só quanta coisa bacana, né? E aí você tocou na lista da Gerer, que aí eu queria trazer a Joana para falar um pouco sobre ela, para você falar mesmo assim, né? Trazer para a gente qual foi a intenção dessa lista, como é que você tem percebido, como é que as escolas têm se mobilizado, né? A Pamela já começou a trazer isso aqui, porque me parece que é uma lista que ajuda muito para quem ainda tem insegurança ou pode se usar do discurso do mas eu não sei ainda o que fazer, né? Mas ele tem um caminho, né? Vou dar um passo para trás rapidamente, só porque esse projeto de apagamento foi tão bem arquitetado e ele funciona tão efetivamente que às vezes nós professores não nos damos conta dessa reprodução. Então a gente diz, não, mas precisamos ensinar os clássicos. Mas quem são os clássicos? Pois é. Então esses clássicos, eles são clássicos porque eles estão a serviço desse projeto. E uma outra coisa importante de dizer é que em nenhum momento, quando a legislação, né, obriga, institui o ensino de história e cultura africano-afro-brasileira e indígena nos currículos, se diz que a gente vai deixar de lado uma matriz, né, que seria a cultura europeia. A gente está falando de coexistência, a gente está falando de equilíbrio, a gente está falando de inserção desses conteúdos tanto quanto válidos, valorosos e ricos e potentes tanto quanto. Porque a gente, no primeiro ano da lista da Gerer, foi um pouco isso, né? A gente estava ali com uma Bienal na rua. Como política pública, nós conseguimos pleitear junto ao secretário Renan Ferreirinha para que no voucher de aquisição das escolas tivesse 25%, no primeiro ano foram 20% para compra intencional de livros de literatura africano-afro-brasileira e indígena. Mas muito nos preocupou como é que esses 20% seriam lidos pela gestão escolar, né? Se a gente sabe que esse projeto deu certo, a gente, como professor, teve lacuna sobre esses conhecimentos na nossa formação inicial. A gente tem N questões e desafios como rede da formação continuada. O que esses profissionais iriam se direcionar para comprar? Clássicos, um repertório embranquecido, o mais do mesmo, e é o que que eu costumo dizer, o piloto automático. E o piloto automático, ele é excludente. Então, a gente, a princípio, construiu a lista nisso de fornecer subsídios. Poxa, vamos elencar aqui uns títulos, né, que auxiliem a escola nessa escolha. Em nenhum momento a gente taxou a escola ou feriu a autonomia. Exato. Mas a gente quis contribuir para um planejamento também, suscitar esse planejamento, né? Que a lista fosse para a sala, ali para as reuniões, que as pessoas dissessem, poxa, isso é bacana, esse autor, não conheço, é novo, isso. Trazer novos referenciais, novos autores. Toda essa profusão de autoria em primeira pessoa, indígena e negra, né? Porque isso é muito importante. A gente tem muito livro sobre... E o livro escrito por, né, pela pessoa, né, falando de si, da sua cultura, das suas vivências. Então, foi nesse ponto. E a gente foi, assim, surpreendido muito positivamente com uma avalanche de
de coisas. A primeira é que ficou todo mundo enlouquecido, tomou aquilo como tem que cumprir, e as editoras na Bienal não estavam preparadas para isso. Então, os primeiros 3 dias você andava na Bienal, eu nesse 21 eu fui a todos os dias. Você não via os livros nas bancadas. Quando começou, cadê a lista? Quem é a lista? Lista, os livros passaram a sair das caixas. Olha que coisa legal. Esses livros passaram a ficar expostos. Editoras começaram a fazer cartazes. Aqui tem a lista da SME, né? Para as diretoras se direcionarem para essa compra. E mesmo assim, em 21, eu estava numa fila de uma determinada editora, né? Com os meus exemplares. E tinha um grupo de... acho que gestores, porque são eles em sua maioria, né? Ou no máximo a sala de leitura ali na minha frente, elas dizendo: ai, que saco, vou comprar esses livros aqui de preto, que depois eu vou comprar aqui o que eu quero realmente comprar. Então, como um deleite pessoal, o livro é para mim, não é para escola. Pois é, mas isso também foi muito importante, porque a gente fez um levantamento, a gente colocou um formulário na rua para ter uma devolutiva de que livros foram comprados, e a gente, uma das devolutivas mais gritantes, que demonstraram que a gente tinha feito uma estratégia muito assertiva, foram as escolas sinalizando que daquela lista, que na época tinham 257 títulos... 257? A primeira, de 2021. As escolas não tinham nenhum título daqueles 257. Esse é um dado incrível para a gente pensar, né? Posteriormente, eu vou concluir, mas só para você entender o avanço, né? Em 23, a gente conseguiu aumentar para 30%, a gente fez essa mesma checagem e aumentaram ali os títulos, mas também compras de títulos antigos que não estavam na lista. Então, tem uma resistência nossa, sabe? Não, mas espera, tem aqui um recurso, para que eu vou comprar o Iracema? Já tenho aqui, né, 20, você abre a sala de leitura, bati no microfone, tem 20, e uma outra coisa que a gente viu é que tem alguns títulos que a SME, né, e falando todos nós, compramos toda a Bienal, os mesmos. Então, o que faz a gente comprar os mesmos todos os anos? Que títulos são esses? E para findar de 2025, seguimos com os 30%. A gente queria mais. Mas a gente foi mudando os títulos. As listas, hoje, elas continuam disponíveis no site da Gerer. Mas a gente mudou e foi atualizando à medida que os livros foram sendo lançados. A gente foi tirando os anteriores e colocando novos. Então, essa lista agora, ela tinha mais de 390 títulos. E todos novos, né? Eram... praticamente todos recém-lançados, de 22 para 25. Alguns já premiados, não autores, não aqueles, os de sempre. E a gente bateu um recorde de respostas no questionário de devolutiva. Foram quase 1.000 escolas que devolveram para a gente esse levantamento. Muitas dizendo que gastaram mais de 30% do voucher, porque a gente vê o poder da política pública no que a gente... A função da Gerer é ser essa indutora. Então, a gente, de certa forma, contribuiu para que as escolas parassem, olhassem para o seu próprio acervo, planejassem de acordo com os seus planos de ação, plano das dimensões, né, que aí já faz. Isso também ajuda muito a gente, né, no caso de solidificar a política de Gerer. Então, eles dizendo, olha, nós compramos mais e compramos mais porque tem a ver com o nosso plano das dimensões. Compramos mais porque tem a ver com o projeto da EJA nesse ano, Lendo Me Transformo. A gente teve essas devolutivas, então demonstra como estamos integrados. A nossa política não é apartada. Política, né? Isso. Né? Isso é dito, né? Pelos gestores, pelos professores em visitas às escolas, né? Então, assim, nós estamos experimentando,
novas publicações, né? Então, esse acesso à lista da Gerer tem sido acessado pelos professores, né? Principalmente os professores aqui, no nosso caso, da EJA. Não, só um dado que nos deixa muito orgulhosa é que o segundo material mais baixado do site da Gerer é a lista. É a lista. E é baixado, assim, não só por profissionais da rede, mas também de outras redes querendo esse referencial. Isso mostra que esse poder da literatura aí, transformador, né? Sim. Que até atravessa o nome do nosso projeto, do nosso tema gerador ali, daquele projeto, né, político que a gente traz para tentar fomentar a leitura mais na EJA. Esse poder da literatura de transformar, ele vai para além só daquela relação pessoal ali de ler e me transformo como sujeito, né? Porque a gente transformou uma política, né, do voucher, né, de ter uma parte ali, é uma política que está transformando também a política de compra da própria acervo de sala de leitura, que hoje já tem, acredito eu, um acervo muito maior, né, dentro desses livros, com essas referências do que tinha 5 anos atrás, e até para as editoras, que não estavam levando esses livros, como você narrou, e começaram a botar disponível lá, porque a busca começou a aumentar, né? Eu queria pedir para vocês nos ajudarem a pensar um pouco sobre uma coisa que eu acho que atravessou já essa conversa aqui, mas que é um incômodo que a gente vai carregando, sobretudo lá na gerência de EJA, que é dentro do trabalho de literatura, né, sobretudo quando eu pego um livro de referência indígena ou com uma referência africana, afro-brasileira, enfim, né, para não cair nessa de folclorizar, né, ou de fazer uma leitura de pretexto, assim, que pista vocês podem trazer para a gente, assim, né, que princípios, que fundamentos para ajudar a gente a pensar um pouco sobre o que a gente pode fazer de trabalho com essas obras, né? Para não ser aquela coisa também de pega um livro de literatura indígena e volta a cair também naquelas fórmulas que é assim, quais são as palavras indígenas que a gente conhece? Aí você começa, Jacarepaguá, não sei o que, as mesmas coisas, né? Glossário. Então, assim, para sair disso, assim, o que a gente faz com essas literaturas? Né? Ajudem vocês três ajudem a gente a pensar assim, o que eu faço, né? Para a gente poder fomentar um trabalho melhor. Pode trazer o que você... Eu trouxe... Não sabia das perguntas, mas eu trouxe o guia da Lei 11.645, o guia da Gerer, e porque eu trouxe esse livro aqui, que é um livro da Aurita Tabajara, chama Coração na Aldeia, Pés no Mundo, e a gente tem uma proposta no guia a partir desse livro, e a gente vai desdobrando aqui, né, nessa proposta. Não fala só sobre o povo tabajara, porque é possível pegar o livro da Aurita, é um livro que fala sobre a saída dela da aldeia e a ida dela para São Paulo. Ela vai contando um pouco da vida dela e ela tem uma figura central no livro que é a avó. E é um livro belíssimo, com estilogravuras da Regina Adrosina. Para quem eu sou das artes, então assim, sempre trabalhei com literatura de cordel. Acho que a literatura de cordel, ela traz uma outra versão das histórias, né? Uma versão mais popular e conseguia fazer esse... Deixa eu pegar, porque esse livro é belíssimo. É lindo, ele Enquanto é todo lindo. você vai falando, eu quero ir mostrando a capa dele aqui, mas pode continuar. E a Aurita, ela tem uma personagem central no livro que é a avó. E aí nós fizemos a proposta dessa atividade sobre as avós. Tem outros relatos de mulheres indígenas, tem podcast, página 133. Então, já deu até a dica aí. E tem podcast, tem vídeos, e acho que a centralidade é nessas histórias das avós. Então, acho que respeitar a subjetividade, olhar para esses livros aberto mesmo, com respeito. A Aurita está falando de 1000 coisas nesse livro. Então, como é que a gente pode fazer, dar essa abordagem, humanizá-la? Porque muitas vezes não nos humanizam, né? Não reconhecem que nos livros indígenas, você está na literatura indígena falando de sentimentos. Quais sentimentos estão por trás dessa leitura, né? O que tem aqui? E
e eu só fiquei apaixonada por essa proposta aqui, mas é isso, a figura central é a história das avós. Não é só o fato é também a Aurita é uma mulher indígena, é possível falar sobre o povo Tabajara, aqui tem também, acho que é o povo Pataxó Ranhan, que é do podcast. Então, assim, dá para fazer mil coisas a partir disso. Quanto de conhecimento que tem numa obra literária. Como tem em todas as obras literárias, inclusive nas obras indígenas. Então, Principalmente. Como tem esse olhar, assim... É isso, acho que é um olhar respeitoso mesmo, de reconhecer que aqui tem um trabalho artístico, que a Aurita é uma escritora, que os escritores indígenas estão fazendo aí esse trabalho seríssimo, que a gente tem aí muitas referências de escritores indígenas, Daniel Munduruku, que é um professor, pesquisador, e a gente conhece bastante o Daniel, e ele é uma figura muito importante. Tem o próprio Ailton Krenak, a Eliane Potiguara, que faz um trabalho incansável aí há muitos anos, que é também uma referência. A gente tem recente a Trudruá Dorico, que é macuxi e que também é uma pesquisadora. A gente tem, assim, a Graça Graúna. Nós temos referências de escritores e pesquisadores. A Aline Pachamama, de referências de pesquisadores, não só de escritores. Eles pesquisam sobre literatura indígena e produzem sobre isso. Então, acho que querer saber um pouco, né, sobre a literatura indígena, e lá uma curiosidade de pesquisar também o que esses autores estão dizendo, os caminhos, né, que eles estão aí indicando. E eu acho que é isso, é olhar com respeito mesmo, ler com o coração aberto e entender o que tem de saberes aqui, né? Quantos saberes tem? Não olhar mesmo, como a gente falou, folclorizado, de olhar exotificado, né? Não é o exótico, o povo Tabajara faz parte desse território aqui, eles estão lá resistindo, estão lá, tem uma língua, eles têm uma língua, têm sua própria cultura, o que tem ali, o que pode ser, olhar para isso e ir aprofundando, porque eu acho que às vezes a leitura é muito rasa. E uma leitura que a gente aprofundaria, ou que a pessoa faz uma leitura se é uma leitura eurocêntrica, a pessoa está ali, fica curiosa, né, quer pesquisar, mas com relação às pessoas indígenas, parece que elas já nos conhecem. Que elas já sabem tudo sobre nós. Então, assim, eu vou pegar isso aqui, uma pessoa indígena, olha só, uma pessoa indígena. Uma leitura qualquer, como se já soubessem, e a gente não sabe nada sobre os povos. Enquanto sociedade, nós não sabemos. Então, como também olhar com curiosidade também, e não uma curiosidade exotificante, mas uma curiosidade de conhecer o outro, né? Conhecer uma outra cultura, de ouvir o outro. Eu acho que isso falta muito para a gente enquanto sociedade mesmo, né? Se abrir para o que o outro tem para trazer. Porque esse é um projeto colonial. E hoje a gente tem espaço para falar sobre isso. O que é o projeto colonial? É a devastação, é a destruição de tudo. E se a gente olha até para o que as culturas indígenas nos ensinam, estão o tempo inteiro falando, né, que é sobre diversidade, é sobre muitas formas de vida coexistindo, é sobre muitas culturas coexistindo. Tá tudo aqui, tudo bem, e tudo bem a diferença, tudo bem a diversidade, é isso que nos fortalece. Não é ser tudo igual, não é a monocultura. Então, acho que é olhar para essas autorias e para essas obras com o coração aberto mesmo. Com o coração aberto, entendendo que essa coexistência ela pode efetivamente ser mais respeitosa, né, de todos nós como seres, né, seres que vivem. E eu fico pensando que precisa ter, eu te perguntei antes do lugar, né, eu acho que precisa ter mais lugar, né, não dá também para reduzir ao tempo daquelas datas, né, que é a data que vai se celebrar indígenas, que é a data que vai se celebrar a consciência negra, e aí tem uma explosão de trabalhos, de murais, de cartazes, né? Precisa estar mais tempo, né? De fevereiro a dezembro, a cada semana tem que estar ali transversalizado. Né? A gente está falando de um fazer que é do Como é que a gente trabalha com isso? Né? Assim, não é uma experimentação de rótulo da data, né? Mas é uma outra linguagem, né? Sim. Então, enquanto Pamela estava falando sobre a figura da avó, né? Assim, eu acho que nós temos muito a aprender. Na EJA nós temos espaços de integração, né? Etários.
e essas nossas avós da EJA, né? Mas que lugar a gente define na sociedade para esses avós, né? Então, nós estamos falando, né, desse lugar também. Isso me faz lembrar de um momento, né, na academia, né, fazendo os meus estudos de literatura moçambicana, e eu estava lendo, né, A Terra Sonâmbula, né, do Mia Couto, e em algum momento da escrita do artigo eu coloquei prosopopeia, né? Achando maravilhoso, usei um termo de figura de linguagem, que a gente tem tantas, né? Tanto, uma lista interminável. Em determinado momento, aquela terra que vai se deslocando junto com os personagens da narrativa, aquilo me fazia uma questão estranhíssima. E eu falei, não, eu não tô nesse discurso. Eu preciso aprender sobre esse espaço que se desloca. Ele não é só um espaço narrativo que eu aprendi com a academia francesa, não é? Então, eu acho que na EJA faz sentido essa senioridade, né? Faz sentido a figura do mais velho com o mais novo, que estão ali no seu fazer tenso, ou não, né? Então, esse discurso, eu acho que, encerrando mesmo a minha fala, eu acho que a gente precisa experimentar o novo, saber que nós não integramos aquele discurso, porque nós temos outros letramentos, né? Nós somos formados por outras linguagens. Então, a gente precisa ter a estranheza, né, como roteiro. E certamente aprender, porque as nossas avós nos ensinam oralmente muita coisa. E a gente que está na EJA, sempre que a gente tenta fazer algum tipo de amarração que seja unicamente textual ou que seja embranquecida, a gente tem uma senhora que vem abruptamente trazendo toda a riqueza da aula e a gente deixa eu sentar um pouquinho, porque a literatura agora, ela não é o oral do escrito para o oral, não. É o oral que eu preciso de fato, né? Porque a gente, até nisso, né, a gente o escrito é o contrário do oral. Não é por aí. Eu acho que uma boa ferramenta, né, um bom exercício para nós é subverter essa lógica. Você já tinha levantado essa bola, né, das narrativas orais e, né, não tem como. As histórias dessas pessoas, elas chegam antes, né? Elas do que o currículo da EJA. Então, essas histórias, elas são também currículo da EJA e precisam estar presentes, né? Então, aí, as narrativas orais. Mas, em relação à literatura, tem uma questão, para mim, que é inverter a lógica. Não é a literatura que está para o planejamento. É o planejamento que está para a literatura. Aí eu crio um problema. Meu professor tem que ler. Sim. Porque se ele não for leitor, se ele também não fizer ali um esforço de ampliar o seu próprio repertório, ele vai reproduzir os mesmos velhos repertórios, né? Eu sei que... eu falo isso assim com um aperto no coração, porque somos todos educadores, estamos dentro dessa secretaria e a gente vive também muito a ponta, né? Você vive pela formação, né? E a gente vive pelo território educador, que, aliás, é muito bem sucedido na parceria com a EJA. E é difícil, né? A gente sabe como é difícil ter o tempo do planejamento, do pensar, do sentar, do fazer esse movimento da formação que é né? Acontecer, mas que horas que a gente para e também vive essa literatura, se maravilha com um novo autor, com uma nova perspectiva. Incomoda, não gostei. Gostei, não gostei. Eu sou meio do contra, tá todo mundo. Quero levar para minha sala de aula isso aqui. Exato, porque é esse movimento da gente se envolver literariamente que vai fazer com que a gente perca esses automatismos. Porque a proposta que a gente vai levar sobre o livro é outra e não aquela que está dada, né? Que na verdade, eu não conhecendo aqui
por acaso conheço, porque está no nosso guia. Mas se eu não conhecesse o livro da Aurita, eu ia falar, opa, xilogravura, é aqui. Entende? E não pode... Pera, aí já é um alerta pra gente, não dá, esse automatismo não vai dar. Tem uma outra riqueza aqui da narrativa que vai ter que emergir, né? Então, por isso que eu não posso pautar meu planejamento antes de ter acesso à riqueza que é Conhecer, né? esse conhecimento. E esse sujeito que está ali, né? Então, acho que a gente precisa ter né? A gente tá falando muito sobre isso aqui, eu acho que a gente precisa estar atento a ouvir quem são esses sujeitos, né? Porque eles são diversos, eles são de lugares diversos, eles têm experiências diversas, então a gente precisa, na verdade, fazer uma costura, né? Vamos costurando coletivamente, vamos nos interrogando, o que vocês podem trazer que eu posso colaborar também. Então, acho que mas precisa ser coletivo. E esse coletivo, é claro, a gente parte dos nossos quereres também, né? Do que eu gosto disso, eu posso trazer. Porque a gente também existe um sujeito ali. Mas não é um sujeito de mim, para mim, comigo, sem mim, né? E tudo mim, e o coletivo, né? Então, é isso. Olha, pistas incríveis nós temos para começar ou continuar um trabalho maravilhoso, né? E fundamental, então, a gente investigar mais, acredito, pelo que a gente foi vendo aqui, e ler mais, né? Assim, para formar leitor, precisa a gente ler também. Acho que não tem uma receita, a não ser uma dica muito importante que é essa. E aí, vocês que estão participando conosco, assistindo, já viram que a mesa está recheada de títulos aqui. E a gente combinou, né? Não dá para fazer de outra forma. A gente combinou de trazer alguma coisa que a gente tenha lido ultimamente, que tenha nos tocado, atravessado, enfim, que a gente esteja lendo agora ou nesse ano. E aí eu queria que vocês falassem um pouquinho, mostrassem ali para as câmeras, né? E dissessem o que a gente está lendo. Eu também trouxe alguma coisa aqui para mostrar. Vamos lá? Isso para a gente ir finalizando o nosso encontro de hoje aqui. Quem é que começa? Começa, Pamela, eu começo. Então, assim, foi uma escolha, primeiro, muito difícil, né? Porque a gente pensa o que eu leio, em que momento do meu fluxo, porque é difícil a gente estar lendo. Então, assim, eu preciso escolher né? E assim, caramba, é muita coisa. Mas eu escolhi Oração para Desaparecer, da Socorro Racioli, né? Ela tem um outro que tá, assim, esperando para ser lido por mim, que é A Cabeça do Santo. Muito fantástico. Aliás, dois são ótimos, mas isso é incrível. Incrível. E, assim, na verdade, esteticamente, eu acho que a gente também precisa falar sobre isso, né? Assim, a estética do livro, ela seduz. Os alunos, às vezes, o que eu escolho aqui na Bienal, né? No salão do livro. Então, a gente vai precisar encontrar esse fazer coletivo entre você e o livro. Ele te seduz, você é seduzido por ele e a gente se encontra. Então, e aí, esse cavalo marinho com esse azul aqui, e claro, né? O que tem aqui que me seduz, primeiro, a escrita da Socorro é uma escrita que me remete a Saramago, né? Me remete também ao realismo fantástico, esse realismo mágico, né? Como a gente chama, do Gabriel Garcia Marques, mas aqui, nesse livro, tem uma questão que é da memória, né? É uma mulher que ressurrecta, né? É tirada abruptamente da terra. E aí a questão da terra, para mim, já acende uma série de questões, né? Porque ela é recuperada e é dada a ela uma história. E ela está num lugar diferente, ela abruptamente é recuperada. Ela é dada a ela o nome de Aparecida e ela vai sendo envolvida por essa história, né? Que é contada por essas pessoas que a resgatam, mas ela vai também, de alguma forma, tentando recuperar esse passado que não há, que foi. E esse livro me atravessa de uma forma muito interessante, apesar das alegorias, né? E apesar não, com as alegorias que são colocadas, mas ele não só pela narrativa, já falei da escrita, né? Que ela tem uma escrita que é sedutora, ela vai abrindo espaços de alegoria, então entre uma frase e outra a gente vai sendo seduzido pela própria linguagem, e quando você acha que algo está acontecendo, ela troca aquela imagem e você vai para uma outra, e assim, né, vão aparecendo novas imagens. Mas esse passado, essa história, essa recuperação, essa memória que é também nos dada, né, que é nos oferecida, mas que a gente também tenta
recuperar quem somos nós nesse espaço e oração para desaparecer. Eu acho que a gente costuma fazer as nossas orações para reaparecer, né? Para aparecer. E aqui é uma oração que eu não... Obviamente, o spoiler a gente deixa para um outro momento, mas esse desaparecer é também um desaparecimento de quem? Né? Dessa que ressurge, dessa que vem. Então, essa mulher, ela me faz pensar muito em quem somos nós nesse espaço. Como é que a gente transita entre esses fazeres. E a Socorro está, né, com esse lançamento agora, né, um livro de 2023, acho que sim, né, 2023, né, e é isso. Acho que a gente pode experimentar novos fazeres, novas leituras, fazer referência ao que há, né, então lembrar de outras escritas, mas eu tenho certeza, como professora da EJA, né, como militante da EJA, porque acho que a gente é muito mais do que só educador, né? A gente milita pelos nossos fazeres da educação. Os nossos alunos podem experimentar essa escrita, porque essa escrita é deles. Essa escrita da memória é a escrita deles. Então... E além de memória, né, Mayara, ela traz também, para ampliar, né, dentro do que a gente tem discutido aqui hoje, referenciais aí também que são de ancestralidade, tanto indígena quanto africana. Esse livro traz isso muito forte, né? Como traz também o Itamar Vieira, né? Sim. Então acho que também é uma boa dica dentro disso que a gente está falando, de desconstruir um pouco esses paradigmas do que a gente tem lido, né? E de uma ancestralidade, né, Daniel, que ela não é o que vem antes. Uhum. Ela é o que do antes se atualiza no agora. Porque o conceito do tempo, ele não é linear. Pois é. Né? Ele é um tempo cíclico, ele é um tempo que se renova, que se perpetua, né? Então, essa ancestralidade, como você usou o nome, né? Agora esse termo especificamente, ela não é o antes, né? Porque a gente ainda tem esse embranquecimento. Bom, se é ancestral, é genético, é árvore genealógica, né? Aquilo que a gente aprende com os nossos cientistas, né, europeus. Não. É o que talvez eu atualize no presente, carregue do passado, construa no presente. Então, esses espaços do tempo esse espaço e esse tempo, eles são marcados por essa mistura. E nesse livro isso fica muito interessante, que também não é uma história linear, completamente. Não é linear. Então, é bem legal essa experiência, é uma experiência essa leitura. Vale a experiência da leitura. E quem vem agora? Eu primeiro, Daniel, Joana, uma leitura que você fez e aí difícil, porque a gente lê muito pro trabalho que a gente faz, né? Então eu fiquei, eu quero levar um livro que realmente eu tenha lido, né, pela leitura, que não tenha relação acadêmica, ou que não tenha uma relação com a Geré especificamente. Então, eu escolhi o livro O Avesso da Pele, né, do Jefferson Tenório. E eu vou dar um spoiler. Né, rapidamente, aqui na contracapa, que é o que todo mundo pode ver. O Avesso da Pele é a história de Pedro, que após a morte do pai, assassinado numa desastrosa abordagem policial, sai em busca de resgatar o passado da família, refazendo os caminhos paternos. Então, aqui é uma história que tem vários personagens. A princípio, que esse título sugere, O Avesso da Pele, que seria de Pedro... Isso vai se descortinando dentro do livro, porque todos os personagens têm pele. Então, tem muitas peles. Esse é o primeiro ponto que eu acho fantástico. O segundo ponto é que, obviamente, eles saem num caminho, né, de busca, né, dessa ancestralidade também paterna, mas ele também se vê envolto num processo de reconstrução identitária. E um processo de reconstrução identitária, ele é complexo. Tem camadas, requer tempo. É um livro que também não é uma narrativa linear. Então, um capítulo você está no passado, no outro capítulo você está no futuro, no outro capítulo você está no presente, depois o outro você está no passado. Então, essa costura, né, para quem gosta de ler, é muito interessante você ir fazendo essas conexões, né, desses personagens, mas como, enfim, né, às vezes o trabalho é a nossa vida. Eu quero só ler rapidamente um trechinho À vontade. que fala sobre esse momento que Pedro
um menino negro de 19 anos começa o seu processo de letramento racial. Então, ele começa a partir do encontro com o professor Oliveira e ele diz assim: quando o professor Oliveira contou para sua turma sobre o Malcolm X, quando vocês conversaram sobre Martin Luther King, quando pela primeira vez você ouviu a palavra negritude, o seu entendimento sobre a vida tomou outra dimensão. E você se deu conta de que ser negro era mais grave do que você imaginava. Então, entenda, tem um processo educativo que percorre todo esse livro e que se dá muito pelo papel de nós, professores, agentes públicos, né, que somos imbuídos dessa tarefa de promover a leitura de mundo, né, que vai para além do que está hegemonicamente posto. Mas o que acontece? Pedro tinha uma namorada branca e ele falava sempre para ela com muitos entusiasmos sobre essa aula, sobre esse professor, sobre tudo que ele estava descobrindo esse mundo e descobrindo a si mesmo. Então, Juliana, né, ela ficou um pouco chateada, porque quando ele saía do cursinho, né, ele falava só sobre isso. Entusiasmado. Só sobre né, esse pelas assunto. descobertas, né? Exatamente. Naquele dia você saiu do cursinho como se tivesse descoberto o segredo da vida. E 2 dias depois, quando você se encontrou com Juliana, você falou atropeladamente o que você lembrava daquela aula, que para você tinha sido espetacular. E Juliana ficou feliz por você. E sempre que podia, você citava o professor Oliveira. Sempre que podia, imitava até o seu modo de falar. O professor Oliveira virou um modelo para você. No entanto, sem que você percebesse, Juliana passou a comentar menos o assunto. Na verdade, passadas algumas semanas, ela começou a ficar incomodada com toda aquela história de raça, preconceito, negritude. Então, esse momento de transformação... Cômodos. acho que esse livro, não só aqui nesse pedacinho, mas durante todo ele, por isso que eu não vou falar mais, mas ele traz uma dimensão que a gente muito pouco explora ainda quando a gente está falando, né, de educação para as relações étnico-raciais. Gente, não é à toa, não é educação étnico-racial, é educação para as relações. As relações entre todos esses indivíduos. As relações estão na mesa. E aí a gente precisa equalizar, né? A gente precisa se ouvir, a gente precisa... quando que a gente fala, quando que a gente escuta, quando que a gente se coloca, quando que a gente apoia. Então, é muito importante que haja isso. Mas veja que muitos dos nossos alunos, a partir das nossas aulas, nossos alunos da EJA, nossos jovens e adultos, vão começar esse processo. Mas nós estamos conscientes de que a gente está promovendo essa transformação até que ponto? Né? Porque, no caso, aqui é o último trechinho mesmo, só para finalizar, para deixar todo mundo com água na boca. Né? Acontece que o incômodo da Juliana não foi por amar menos Pedro, mas foi porque ele começou a ter mais consciência. Olha só que legal. Olha isso. Então, a gente está promovendo a educação antirracista, mas a gente já está preparado para lidar com as consciências dos nossos estudantes? Sim. É verdade, porque certamente mais conscientes vão questionar muitas coisas, inclusive dentro do âmbito escolar. Sim. E que precisam ser realmente discutidas e conversadas melhor, né? E aí, Pamela? Eu tinha separado vários livros. Estava empolgada. Mas vou falar desse aqui, chama Tempo de Retomada, que é da Trudruá do Rico. É um livro, até anotei aqui para não perder, porque ele foi parte do enredo do Boi Garantido, não posso confundir. Foi do Garantido, foi inspirado nessa obra dela. E é um livro que tem tudo aqui, tem poesia, tem romance, tem uma leitura... tem a versão da história a partir dos povos indígenas, ela tem um poema, né, falando sobre o que é poesia e o que não é. E aí, como
como a legislação, né, ela vai fazendo um caminhar pela legislação brasileira e como a presença indígena, né, no que diz respeito às pessoas indígenas, e ela fala que não é poesia, porque acho que a gente vem aí, é muita luta, né, muita dureza mesmo para que esse processo se dê, né, para que a gente chegue aqui e esteja falando como uma grande novidade da literatura indígena, como celebrando que em 2025 a gente tem esse espaço, né, para falar sobre a literatura indígena. E tem um trechinho aqui que fala sobre o que é retomada, né, que é uma proposta de retomada, gesto que resgata territórios físicos, culturais e afetivos negados ao longo de séculos de colonização. A obra confronta os pilares da colonização, o apagamento de nomes, a imposição da língua portuguesa, o racismo estrutural, a ideia da terra vazia, ao mesmo tempo que celebra os modos de vida e os saberes ancestrais dos povos originários. E é um livro muito bonito. Eu acho que é um livro de estudo também, sabe? A gente vai aprender muita coisa aqui. Eu separei... Posso ler uma poesia? Sim. Tem essa poesia, chama Um Futuro para Chamar de Nosso. Estamos todos reunidos em uma mesa de jantar e falamos de coisas banais, e sorrimos e sonhamos com livros, filmes e nossas danças. Se esse não é o futuro e o passado, então não sei o que pode ser, mais completo, mais sagrado, mais presente. Esse é um tempo para chamar de nosso, e tudo o que vivemos são rastros que nenhuma colonização pode apagar. Eu acho que tem a ver com o que a gente está conversando aqui, né? Falando dessa ideia de tempo, do que é, né? Esse tempo que é o agora, mas que também tem muitos tempos coexistindo, né? E eu tinha separado esse outro aqui, que é Infâncias e Leituras, que a gente ganhou, nós ganhamos lá na Gerer, da Sônia Rosa. E fala sobre infâncias, mas ele tem textos importantes aqui. Tem um texto bem legal da Karina Patachó, falando sobre literatura indígena, sobre uma pesquisa bem legal que ela fez. E que no fim das contas, eu vou dar um spoiler, mas é sobre o que a gente está dizendo aqui. Ela foi catalogando os livros, né? Ela fez uma pesquisa a partir dos livros que chegavam às escolas. Então, assim, quais livros, quantos livros indígenas? E aí a gente se depara com um apagamento mesmo, sabe? 100 livros, 3 livros sobre indígenas, 1 de autoria indígena, 2 de não indígenas. Então, também, né, quando a gente consome essas histórias, ou quando a gente consome esse repertório, quem está falando aí a partir desse processo de escrita, que é importante também pensar, né, que é muito importante. Eu tinha separado um outro trecho aqui, posso ler? Eu tô leitora. De um texto do Thiago Haki, chama Manifesto e Literatura Indígena, um rio de muitas histórias. E é um trecho muito bonito, assim, o Thiago Haki, ele tem livros dele nas escolas, ele escreve poesias, lindas poesias. E aí ele fala sobre a questão da literatura indígena, que ela nasce da oralidade, ela nasce sempre da oralidade. E tem alguns pilares, né, que é a oralidade, a escrita e a questão da ancestralidade mesmo. Então, ele fala assim: a escrita é como a canoa singrando as águas do rio, em uma beleza que sabe aonde quer chegar, sabe o caminho dos igarapés, sabe navegar por entre as árvores do tempo, entre as canaranas e os rebojos das lembranças, que desvendam florestas aquáticas para chegar em um lago ou em outro tempo de memórias e vivências da ancestralidade. Por isso escrevemos, para resistir, para existir a todas as intempéries dos apagamentos históricos, para deixarmos de ser invisíveis e permitir que as gerações que virão possam dar continuidade à primorosa festa que a literatura indígena vem construindo, não apenas nas narrativas, mas também no canto poético presente na escrita de cada indígena. Olha só, mas é muita coisa incrível, né? Eu também separei aqui uma dica, e vou ser bem rapidinho, que a gente está caminhando para o nosso encerramento. E certamente se tivesse uma plateia aqui, ia falar, pegar a referência, né? Então, olha só, Tortarado, eu acho que ele é premiadíssimo, acho que ele não pode ficar de fora das nossas dicas, né? Assim como a gente falou da Aline Pachamama, que a gente falou alguns nomes aqui que são importantíssimos, né? Tem a Conceição Evaristo, né?
E essas leituras aqui, elas estão fazendo parte de um movimento pessoal meu, essas que eu escolhi, né? Que desde o finalzinho do ano passado, mas mais intensamente esse ano, eu falei assim, olha, igual a Joana, né? A gente só lê coisa de trabalho. Eu falei assim, eu vou começar a voltar a ler literatura, né? Pela literatura em si. E fiz um movimento aí, né? Eu sei que esse ano eu já consegui dar conta de 6 livros que eu estava querendo muito ler. Torto Arado foi um deles. E eu também quebrei um pouco dessa lógica, né? Só o último livro agora, o 6º, quer dizer, eu já estou lendo o 7º livro já desse ano, mas só o 6º que foi um livro de um autor europeu, né? E os demais, não, os demais pegando sempre autores brasileiros, enfim, autoras, sobretudo. Torto Arado é incrível, né? Ela é uma discussão central aqui, a luta pela terra. Então é fantástico eu não vou alongar muito por causa do nosso tempo, mas é isso, a questão da terra é central aqui, mas também eles vão trazer muitas questões ancestrais, da religião, enfim, tudo tratado assim de uma maneira brilhante, né? E o Itamar, nessa trilogia, ele está indo para o 3º livro já dele, né? Que tá para chegar aí, enfim, então é uma trilogia que vale a pena. E o Stênio Gardel, com A Palavra que Resta, né, é um outro livro assim, que eu acho fantástico, né? E tem muito a cara da EJA, então acho que vale a pena conhecer, né? A Palavra que Resta, do Stênio Gardel, ele traz uma narrativa de um homem jovem, né? A princípio a história é um homem jovem que ele tem um relacionamento homoafetivo e por conta disso há uma repressão dessa relação e dessa vida dele por conta dos familiares dele e dessa outra pessoa com quem ele se relaciona, né? E é uma repressão bastante violenta, né? Que vai levar a histórias de família muito violentas nessa repressão da sua própria identidade e da identidade de algumas outras pessoas naquele núcleo familiar ali. E esse sujeito, ele vai viver a vida dele, enfim, e na trajetória ele carrega uma carta, né, desse par que ele tinha, né? Só que ele não sabe ler nem escrever. Então ele vai levar essa carta durante 50 anos na vida dele, sem saber o que ela quer dizer, então ele não abre, porque ele não sabe ler, e ele vai parar numa escola, né, numa sala de aula de EJA, onde ele vai começar ali a ter o movimento de leitura dele. Mas ao longo dessa história toda, né, além dessa história dessa carta, que é a história de muitos estudantes que a gente tem na EJA, que são pessoas que não sabem ler e escrever, há também uma construção da identidade, da subjetividade dele, né, enquanto homem, né, com essa... E que por conta daquela repressão dele, ele se torna altamente embrutecido em relação à identidade dele. Ele também vai tentando aprender nessa trajetória a se reconstruir identitariamente, também na sua subjetividade, para também aprender a aceitar quem ele é de verdade, né, e não o que queriam que ele fosse. Então esse livro ele tem várias camadas, é um livro super complexo. Ele é muito tranquilo de ler, enquanto literatura, é muito fácil de ler, mas se você parar para pensar nele, ele tem muitas camadas muito complexas, né? Assim, de tirar o fôlego, sabe? E, gente, Maiara, Pamela, Joana, eu quero muito agradecer a vocês por ter aceitado esse convite de conversar. A gente fez essa conversa maravilhosa, né? Então, obrigado de verdade pela participação de vocês, né? A gente fica muito feliz. Eu aposto muito que quem vai nos assistir vai gostar, esteja gostando muito desse papo, né? Vocês querem falar alguma coisa agora na despedida? Quero agradecer, né, a EJA, você, Daniel, e a todos pelo convite, né? É uma alegria muito grande. A Geré, ela vem se consolidando na nossa rede e a equipe da GEJA é uma das nossas grandes parceiras. Somos juntinhos. Né? Então, é muito bom estar aqui dialogando. E a todos que estão nos assistindo, né? Também façam como o Daniel, estabeleçam aí uma meta. Ele falou né? 6 livros, eu... 6, eu fiquei assim, não estou nesse patamar, mas como é muito importante, né? Acho que faz parte pra gente mesmo, esse movimento da gente retomar, né? Nossas leituras, nossas próprias... Pelo desejo, pela fruição, e isso vai, com certeza, se reverberar no nosso cotidiano. Muito obrigado, Joana. Maiara, com você. Bom, eu quero agradecer a essa mesa, as minhas colegas de luta, de tantos espaços, assim, né? De gravações e de sala de aula de experiência aqui na SME.
agradecer ao Daniel, que é o meu colega de EJA, que faz todos os dias o nosso diálogo da EJA acontecer, né? Que promove esses nossos fazeres e essas experiências. E deixar aqui também uma reflexão. A gente está em diálogos da EJA, né? Que a gente saiba promover essa escuta no nosso fazer diário, né? Que a gente realmente se coloque em diálogo e que, mais do que isso, esse Lendo Me Transformo seja a leitura, o que a gente deseja que o nosso aluno, né, tenha aqui, a leitura de transformação, mas que a gente também experimente essa transformação, né? Que a gente se coloque nesse não saber e que possa experimentar novas experiências de leitura. E se hoje eu tenho essa oportunidade de estar aqui com os colegas, e foi porque também um dia eu me coloquei no não saber, né? E me interrogar e de que lugar eu falo, para onde que eu vou. Então, que a gente faça essa transformação com T maiúsculo, né? E que a gente possa sair por aí lendo, experimentando e dialogando, né? Ouvindo. Não há diálogo sem uma boa audição. Excelente, Mayara. Muito obrigado. Pamela. Quero agradecer pelo espaço, agradecer a GEJA, agradecer a Multirio, e dizer que as pessoas estejam também abertas ao novo, né? Porque acho que esse transformar faz parte, nós somos natureza também, natureza é transformação, né? Então, acho que se abrir para o que é desconhecido, ter curiosidade, e acho que a literatura indígena é um pouco disso, assim, de como a gente se abre para o outro, né? Para o contato com o outro, para o contato com o território, com territórios, porque é isso que esses trabalhos trazem, né? Que essas escritas trazem territórios inteiros, trazem culturas imensas. E acho que esse é isso. Agradeço pelo espaço. Agradeço por esse tempo aqui também que a gente está vivendo, onde a gente pode falar sobre literatura indígena e trazer esse tema como um disparador mesmo para os nossos colegas, para a rede, para a EJA. Então, muito obrigada. Eu que agradeço muito a sua presença também. E o Diálogos da EJA se despede por aqui. A gente se encontra em breve.